que eu recebo o Márcio Almeida, que é vou dizer, um personagem, uma figura que a gente tem na rede social, com os vídeos, com as postagens, e que tem gerado um conteúdo muito bacana, de muita discussão. Acho que todo o conteúdo simplesmente postado, mas ele tem que ter, o posicionamento tem que vir embasado de convicções, de formulações que tem uma lógica, e o Márcio faz isso com uma maestria, com uma capacidade muito grande, que são aqueles vídeos que a gente vê e leva a gente a questionar, a se posicionar, às vezes até rever alguma posição. Márcio Almeida, um prazer te receber aqui. Prazer é meu, Evandro. Para a gente falar desse trabalho. A rede social é a pontinha do iceberg, é uma história de jornalismo, de envolvimento cultural, familiar, de grandes nomes, de valores culturais que a gente tem aqui na nossa região, e que o Márcio vem trazer um pouco disso tudo nos vídeos e principalmente na educação, o trabalho que ele faz na educação. Queria agradecer pela sua presença aqui. O motivo principal dessa entrevista é um livro que você está lançando, que trata de um assunto justamente disso que a gente está falando, que é a questão gênero, mas não dá para a gente falar só do livro, nós temos que contar um pouco dessa história, né, até mesmo para ambientar e chegar ao livro. Sem dúvida. Grande satisfação, Evandro, estar aqui com você no Espaço Aberto, na TV Candidez, que eu digo que é patrimônio de Divinópolis e do Centro-Oeste. De fato, uma das questões polêmicas que existem no Brasil hoje é o que eu chamo de questão de gênero. Dentro dela, eu diria que o ponto mais polêmico e aquele que mais divide as opiniões é justamente a ideologia de gênero. Algumas pessoas dizem, mas a ideologia de gênero existe? Se você conversar, por exemplo, com pessoas mais progressistas, mais à esquerda, elas dirão, não, isso não existe. Isso é um nome criado por pessoas tradicionalistas para deslegitimar, né, a pauta de reivindicações do público LGBTQIA+. E se você conversar com pessoas mais tradicionalistas, de um viés mais conservador, o que elas dirão é que não só existe, como tem causado um grande dano à educação e à sociedade em geral. Essa, então, é a situação que está por trás da elaboração desse livro. É um livro que foi lançado esta semana, é um e-book, é gratuito, e ele está sendo distribuído nesta versão online, como será depois também, espero, distribuído também em versão impressa. Em nenhuma delas ele será vendido. É gratuito? É gratuito. A pessoa vai baixar o livro? Já pode baixá-lo, ele está disponível no meu perfil no Instagram, que é Márcio Almeida MG, e está disponível também no jornal. Você pode ir lá, uma matéria sobre isso, a matéria que foi publicada está online. No Jornal Agora você pode, de fato, baixar e o link está lá, é o mesmo link, você consegue. E quando for, de fato, impresso, será também impresso e distribuído, porque o interesse nesse caso é muito mais o de motivar uma discussão e de chegar a um consenso que evite a violência, que evite o desgaste desnecessário, o sofrimento, do que qualquer outro. Essa seria a intenção. Esse livro, ele é visto, eu imagino que seja de todas as óticas, né? Mas o viés principal dele, o Márcio Almeida educador, o Márcio Almeida jornalista, o fomentador cultural, como que é? Ou é a mistura disso tudo? É a mistura disso tudo, porque nós todos estamos expostos em sociedade à questão de gênero. De alguma forma ela se coloca. Quando nós caminhamos pela rua, nós vemos pessoas que são trans. Então você tem ali o cidadão que está diante de alguém que é transgênero, que é travesti. Quando nós estamos dando aulas, nós estamos com alguém que é não binário, que não aceita essa definição porque julga que ela não é adequada. Quando nós estamos atuando como jornalista, quando nós estamos atuando de alguma forma na sociedade, estamos expostos a isso. Eu acredito que todas essas facetas do meu trabalho se juntaram para que eu pudesse fazer o livro. Elaborado, Evandro, em 45 dias, nos últimos 45 dias, em intervalos das minhas atividades educacionais, das outras coisas que faço, mas elaborado como uma tentativa de oferecer ao debate uma contribuição serena, técnica, embasada, para que nós não tenhamos dificuldades na sociedade, para que não se gere essa desarmonia que, como eu disse a você, não é adequada.
Qual a situação? Eu diria que a situação de gênero no Brasil é muito grave, ela é bastante complexa e ela se tornou grave, Evandro, talvez porque as pessoas não entenderam quando estão no âmbito legislativo do que é que se está tratando. Sempre foi polêmica essa questão de gênero, mas eu posso dizer a você que o Brasil vive um momento muito delicado no que diz respeito a gênero, assim como outros países da América Latina e alguns países da Europa em menor quantidade, mas também alguns da Ásia que foram cristianizados e alguns da África. O cristianismo não tem um problema de fundo com a questão de gênero. O cristianismo é uma religião do amor, é uma religião que eu tenho lido e estudado há muito tempo e é uma religião aberta ao diálogo, aberta ao acolhimento. Portanto, os problemas que nós temos, eu diria que são muito mais localizados, são muito mais específicos de algumas instituições, e mais do que de algumas instituições, de algumas pessoas e lugares e circunstâncias do que da doutrina propriamente dita. Então, de um lado, nós temos hoje, né, uma pressão de algumas pessoas que se elegeram parlamentares e vão fazendo legislações que excluem conquistas do grupo LGBTQIA+. De outro lado, você tem algumas posturas de pessoas que fazem novas teorizações, que são avançadas, que são até bastante diferentes da média daquilo que se vê e que as querem implementadas muito rapidamente, o que também gera uma certa dificuldade. Eu me inclino por temperamento, por natureza, por história de vida, a conciliação. Eu sou uma pessoa dada à moderação, dada à discussão, dada à busca de consensos, como disse a você. A situação hoje é grave porque nós temos uma situação muito clara quando pensamos sobre religião. A grande questão sobre religião é a seguinte: a religião, afinal de contas, é algo de foro íntimo. Ela é algo de foro íntimo se não for usada para limitar um direito civil, se não for usada para limitar um direito de assistência no SUS. Quando, de fato, nós temos preceitos religiosos adotados por parlamentares como justificativa para que alguns públicos sejam excluídos de direitos, aí nós não temos mais a religião como uma coisa de foro íntimo. Há um caráter político em toda religião, isso é inegável. Por exemplo, pessoalmente, embora respeite, eu sou contrário às propostas de legalização do aborto que tramitaram no Brasil anteriormente. Pessoalmente, acho que haveria outra forma mais prudente de encaminhar a questão, embora respeite aqueles que pensam diferentemente. Pois bem, as igrejas cumpriram um importante papel há cerca de 10, 12 anos, quando naqueles chamados movimentos pró-vida começaram a discutir a necessidade de a legislação ser feita de uma forma mais interessante. Só que agora o que nós temos é muito diferente. A movimentação que se faz de parlamentares ligados a preceitos religiosos em relação, por exemplo, à questão de gênero, ela é diferente. Naquele caso, tratava-se, no caso de impedir uma flexibilização maior do aborto, naquele caso se tratava talvez de defender a família. Agora, quando nós percebemos que muitas pessoas são contrárias à união civil homoafetiva, contrárias à utilização do nome social, contrárias a programas de saúde que dão assistência aos LGBTQIA+, agora o que nós temos é algo que está no polo oposto. Virou a chave e o que nós temos aí é uma tentativa de limitar a família. Negar o direito. De negar o direito. Então, a vida que aquela pessoa tem. O meu ponto é o ponto das políticas públicas e da educação laica. É possível, essa é a minha crença fundante, a minha crença fundamental. É possível que nós estejamos em democracia, no Estado democrático de direito, e que nós tenhamos crenças e valores religiosos e que algumas pessoas não as tenham. Mas elas precisam ter o direito de não ter essas crenças. Elas precisam ter o direito de se acharem que são, porque isso não é propriamente escolha, de se assumirem como gays, como lésbicas, como trans. As pessoas precisam desse direito. Porque se ele for negado, nós estamos em uma ordem social que já não pode ser dita democrática. E quando a gente vai, vamos pontuar para ficar até mais fácil o entendimento, quando a gente vai para o caso do McDonald's no interior de São Paulo, tinha o banheiro, a história do banheiro, eu vejo muito, ela é muito emblemática, porque as opiniões acabam convergindo muito para ali. Não vou deixar meu filho, minha filha entrar no banheiro neutro. Como que você analisa esse quadro, essa situação? A situação do banheiro neutro mais atrasou pela insistência que recebeu da parte de alguns militantes LGBTQIA+, do que fez progredir a questão de gênero no Brasil. Isso não se deu só no McDonald's em São Paulo. Isso se deu muito recentemente na Assembleia Legislativa, onde, por exemplo,
o nosso representante em Divinópolis, que é o deputado Cleitinho Azevedo, votou a favor de um projeto do deputado André Quintão, que procura punir empresas e instituições, pessoas jurídicas que cometam atos de homotransfobia. Já existe, na verdade, uma lei que combate a homofobia no Estado. Ela suplementa a legislação federal, porque já há também uma legislação federal, e ele então quis acrescentar a questão da transfobia. Surgiu então uma polêmica muito grande na Assembleia, porque os deputados da base conservadora disseram que isso iria fatalmente, com muitas multas previstas no texto, obrigar donos de bares, de restaurantes, a manter um banheiro em que, por exemplo, homens barbados, alegando não ter identificação de gênero, poderiam de fato frequentar banheiros de mulheres e até de crianças. E aí, lá na Assembleia, durante os debates, se expuseram também casos ocorridos em outros locais. Eles ocorreram de fato. Esse risco não pode ser, de fato, retirado, nós não podemos deixar de levá-lo em conta. Mas o que acontece é que, num projeto como esse, assim como na situação do McDonald's em São Paulo, o que se deveria fazer, de fato, é criar regras mais estritas e entender que a defesa de gênero, que a defesa de alternativas de gênero não tradicionais, não precisa necessariamente esbarrar na questão do banheiro. Se algumas pessoas não se sentem bem, sendo mulheres, sendo homens, indo a um banheiro que é neutro, então eu acho que elas precisam ser respeitadas. E as pessoas, por sua vez, que não alegam identificação de gênero, ou que não têm uma identificação que se possa definir, elas precisam também, por uma questão de bom senso, harmonizar-se nisso. Isso não é um cavalo de batalha. Isso não deveria ser colocado como ponto central, mas foi em algumas ocasiões. E quando foi colocado como cavalo de batalha, atrasou um pouco aquilo que era o debate eu acho que atrasou muito. Sim, isso sem virou dúvida. Sem dúvida. Uma celeuma. Sim. Que é difícil o convencimento de qualquer um dos lados. Sim. Quem está de um lado não aceita o outro lado, Sim. e quem está do outro também não aceita. Mas eu posso dizer a você que a média dos brasileiros e das brasileiras não está disposta a permitir que o filho ou a filha, que são crianças, frequentem um banheiro neutro. Isso precisa ser respeitado. Isso precisa ser respeitado. Eu acredito que é preciso que o terceiro banheiro seja um terceiro banheiro exclusivo e que ele seja identificado como terceiro banheiro. Eu acredito que outros países que já o fizeram têm essa perspectiva que deveria ser adotada no Brasil. Mas não é a questão central. Não é a questão central. E isso não se resolve do dia para a noite? Eu creio que definitivamente não. Com certeza creio que não. Porque existe uma estrutura física. E um valor, um valor também, um valor moral de algumas pessoas que precisa ser respeitado. As pessoas que estão militando, eu sou um militante a favor de direitos humanos, eu tenho trabalhado a minha vida inteira a favor de direitos humanos, então eu me inclino a toda demanda que percebo que venha de segmentos minoritários. E aqui estou em nome até da defesa dos direitos humanos, mas é preciso bom senso, é preciso dialogar, nós precisamos de que a questão de gênero seja encaminhada sem radicalismo de nenhuma parte, é isso. Nós estamos tentando evoluir muito rápido, seria isso? Eu acredito que nós estamos tentando evoluir e que talvez a evolução esteja se fazendo no ritmo em que ela é possível. Eu acredito que algumas instituições sociais, e isso inclui, eventualmente, o comércio, isso inclui o restaurante, o clube, é que precisam de um pouco mais de tempo. A questão de gênero é muito interessante, Evandro, e muito técnica. Ela pode ser resumida, e há aqui uma simplificação teórica, eu estudo isso há muitos anos, ela pode ser resumida, o meu livro deixa isso muito claro, em duas posições muito claras. A primeira posição, a maioria dos autores que escreve a respeito chama de essencialismo biológico. Essa posição pode ser definida como a posição da Igreja Católica, em sua maioria, de boa parte ou de quase a totalidade das igrejas evangélicas e de várias instituições mais conservadoras tradicionais ou não necessariamente conservadoras e tradicionais. É, digamos, a posição mais comum, é aquela que se diz: meninos nasceram com pipi, eles são do sexo masculino. Meninas nasceram com pepeca, elas são, na verdade, do sexo feminino. E o gênero de quem é do sexo masculino é gênero masculino. E o gênero de quem é do sexo feminino é gênero feminino. Essa posição diz que as genitálias, que os órgãos sexuais, os órgãos reprodutores com que uma pessoa nasce, vão determinar o seu gênero. Essa é a posição, digamos, mainstream, como dizem os americanos. É a posição básica que veio ao longo do tempo. Mas o ser humano é muito específico. A grande questão do ser humano é que ele transcende a natureza. Toda a explicação filosófica e antropológica do ser humano é essa. Ele vai além da natureza sob vários aspectos. Por exemplo, as mulheres não necessariamente engravidam a cada relação sexual ou assumem o risco de engravidar. Nós temos contraceptivos. Eles modificaram a natureza. Alguém faz cirurgia plástica.
Alguém coloca prótese. O ser humano, de fato, ele não nega, mas ele interfere na sua própria natureza. Pois bem, o que existe hoje é que há uma sequência de novas teorizações surgidas ali pelos anos 30 do século XX e desde então progredindo, que diz o seguinte: gênero é algo inicialmente ligado ao sexo biológico. Só que o gênero é cultural e o sexo, na verdade, seria biológico. O que ocorre é que o gênero não necessariamente, essa é a síntese das novas teorias. O que se chama de ideologia de gênero é um conjunto enorme de teorizações, de 70 anos de teorizações, que diz o seguinte: o gênero não necessariamente vai coincidir com o sexo. Ele não necessariamente vai coincidir, você vai ter pessoas que não vão se sentir bem com a roupa, com o vestuário, com os modos e os usos e costumes que se atribuem numa sociedade aos homens. Assim como algumas pessoas não vão se sentir bem com as roupas, os modos, os usos e costumes atribuídos às mulheres. Então há uma espécie de, eu diria, autonomia em relação à natureza. Isso é um conjunto enorme de teorias. Aí você vai me dizer, qual é a resposta dos tradicionalistas? A resposta dos tradicionalistas é a seguinte: isso é um vício contra a natureza. Isso de fato é equivocado, isso é patológico. E a patologização foi de fato a palavra dominante ao longo de todo esse período, a não ser nas últimas décadas. A grande virada acontece a partir dos anos 90, quando na China a ONU realiza uma conferência e diz o seguinte: não é possível mais negar a pesquisa médica, a pesquisa psicológica, a pesquisa antropológica e de ciências sociais, e precisamos concluir que muitas pessoas que não se identificam com o gênero ao qual foram destinadas ao nascer não são doentes, são funcionais do ponto de vista social. São produtivas. Portanto, patologizá-las não era aquilo que se deveria fazer. Esse entendimento leva a Organização Mundial de Saúde a retirar a patologização. Então, nós não temos mais, por exemplo, um transtorno de identidade de gênero. Não é doença. Não é doença. É, de fato, uma das possibilidades, das muitas possibilidades que o ser humano tem. Aí chegamos ao ponto atual. Em que ponto nós estamos? É o ponto em que algumas pessoas legislando, algumas pessoas governando, informadas, isto é, baseadas por valores mais tradicionais de matriz religiosa, querem limitar algumas possibilidades. Esse é o ponto da polêmica. É o ponto em que algumas pessoas dizem que nome social não, mas o nome social existe no SUS desde 2008. É o ponto em que se diz linguagem neutra. A linguagem neutra é outro banheiro. Sim, neutro. É o novo banheiro. A linguagem neutra é o novo banheiro neutro. A verdade, Evandro, é que é muito difícil criar. Eu sou professor de linguagens, entre outras coisas. Todas as tentativas feitas até agora para se criarem possibilidades de linguagem neutra estão ainda em estudo. Elas são dificílimas. E há algumas possibilidades, como usar, por exemplo, o arroba. Eu nem sei como é que se pronuncia, seria toda com arroba no final, ou então todes com x, alguma coisa nesse sentido. E agora estão tentando o E e o S. Então você tem todas, todos e todes com ES. Isso não é simples, isso não está oficialmente nos currículos, isso não é prática curricular, isso não é prática de orientação educacional que de fato se possa dizer que exista. Isso de fato não existe como prática da escola. Então onde é que existe essa linguagem neutra? Informalmente na internet. Talvez até com alguns educadores referindo-se dessas maneiras, talvez informalmente nos corredores, mas isso não é prática de ensino definitivamente. Isso não é fácil. Os linguistas que têm se debruçado sobre isso acham que seriam necessárias algumas milhares de palavras novas, entrando no nosso vocabulário e alguns anos, e não serão tão poucos assim, para que essa mudança fosse de fato colocada. Eu acredito que a questão de gênero é maior do que a questão da linguagem neutra, assim como acredito que ela é maior do que o banheiro neutro. Esses não poderiam ser pontos do cavalo de batalha, da celeuma, como você disse aqui. Mas estão sendo. Por quê? Porque a atividade legislativa, e aqui chegamos à polêmica divinopolitana, quer proibir a discussão sobre linguagem neutra. Veja, em Divinópolis se votou um projeto e ele teve todos os votos, à exceção do voto da vereadora Lohana França, que proibiu no município a prática e o ensino da linguagem neutra. Proibiu-se no município aquilo que não é feito no município. Diretrizes de educação são definidas por legislação federal. Eu falo como alguém que também veio da área do direito, eu posso Sim. dizer isso com muita clareza. O município não tem competência para legislar a respeito disso. Então, quando os vereadores, por exemplo, votam sob pressão uma lei que proíbe a linguagem neutra, eles proíbem um fantasma de circular pelas ruas da cidade. Esse não é, de fato, algo que aconteceu. Aí você vai me dizer, mas que mal faria proibir? Aí é que entra a questão. O artigo 206 da Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases vão dizer claramente que a liberdade é um princípio de ensino. Olha,
a lei, se a gente for enumerar aqui, tudo que é proibido pela lei e não é cumprido. Sim. Então, essa questão de ficar legislando, fazendo lei, com objetivos de dar uma justificativa à sua base, eu não estou falando especificamente dessa lei, não, isso é histórico. Sim. Eu sou ligado ao movimento rural, então eu vou fazer uma lei que vai funcionar, que vai beneficiar. Se você pegar o que tem de lei que não é regulamentado, o que tem de lei em Divinópolis que não é regulamentado... Aqui e em todos os lugares. Em todos os lugares. Eu estou falando de Divinópolis para a gente ficar no local. Claro. Eu vou fazer uma lei que que a partir de agora toda empresa, todo espaço que tenha mais de 200 pessoas tem que ter o cara da Libras. Eu vou fazer uma lei que obriga isso. Fazer a lei é um detalhe. A lei precisa ser regulamentada. É preciso definir como ela vai ser colocada em prática. E é isso que você falou. Não adianta eu fazer uma lei proibindo a linguagem neutra, primeiro, se não é Divinópolis que vai definir isso. Essa definição ela vem de uma esfera superior. É o MEC que vai definir isso. Mais especificamente, o MEC com base no Congresso. São diretrizes votadas, efetivamente. Vocês têm aí os planos de educação, decenais, tudo isso que tratam isso. Então, fica-se dando muita justificativa ali, o momento, o vídeo, para o barulho, né? E a coisa se perde. O que precisa ser tratado não é tratado. E há uma outra questão muito importante que é preciso que as pessoas entendam. O conservadorismo extremo, assim como o progressismo extremo, é muito perigoso. Evandro, qual é o espaço público, que nós chamamos em sociologia de espaço público, é a possibilidade de você se manifestar. É a existência de TVs, é a existência de emissoras de rádio, de jornais, da possibilidade de reuniões livres nos termos da Constituição, independentemente de autorização. O espaço público de discussão que nós temos hoje é fruto de algumas pessoas que nem sempre são lembradas. Nós não estaríamos aqui, todos os historiadores são unânimes em dizê-lo, todos os sociólogos da comunicação dizem, se não tivesse havido um cidadão como Lutero, que um dia disse o seguinte: eu não vou mais interpretar a Bíblia como querem que eu interprete. Eu quero exercer o meu direito de interpretá-la, porque eu julgo que eu tenho dignidade intelectual para fazê-lo. E eu quero liberdade para fazer. Olha, o que acontece então? Você tem um movimento pela liberdade de expressão que é filho legítimo de movimentos como o da Reforma Protestante. Ora, no Brasil, até a República, nós tínhamos lá a imbricação, a ligação de Estado e Igreja. Quando a República é proclamada e nós temos a primeira Constituinte, 1891, separam-se Estado e Igreja, e igrejas do protestantismo histórico, que viriam depois dar no pentecostalismo e no neopentecostalismo, elas só são possíveis e só podem pregar porque nós temos uma ordem laica. O que acontece quando você limita, por exemplo, a possibilidade das pessoas que são LGBTQIA+, é que você usa o espaço público laico para corroer esse próprio espaço público. É como se eu me sentasse num galho de árvore e o serrasse. Eu vou cair com ele. O conservadorismo extremo e o progressismo extremo não são assimiláveis. Eles precisam ser discutidos. A atividade legislativa precisa ser feita com eu diria com bom senso e eu diria com os pés no chão. Em Divinópolis se aprovou essa lei e houve uma pressão absurda sobre os vereadores. Eu acredito que o parlamentar precisa ser eleito para resistir a pressões inconstitucionais. Houve um parecer do Conselho, mas eu quero crer que ali não houve má-fé, ali houve pressão popular. Eu acredito que a Câmara reagiu indevidamente a uma provocação que foi feita, a uma pressão que foi feita, de caráter muito eleitoral. Veja, há uma imbricação entre política e questão de gênero e religião. Muito forte. Que imbricação é essa? Que junção é essa? São dois movimentos simultâneos. Isso está no livro também. De um lado, veja que interessante como as coisas se interligam. De um lado você teve e tem situação como a das igrejas, inclusive a católica, que se retradicionalizaram. Depois de João XXIII, o Papa que fez o concílio ecumênico do Vaticano II, depois de um Leão XIII no século XIX, que já refletia sobre os problemas do capitalismo, nós chegamos ao João Paulo II, que foi realmente um Papa de extrema-direita. Ninguém da igreja nega isso, um Papa muito útil, muito importante para a igreja, mas de extrema-direita, influenciou diretamente o panorama político na Europa inteira e retradicionalizou a Europa a partir da influência que teve.
De lá para cá, a Igreja Católica, mas também outras igrejas depois evangélicas, elas se aproximaram muito do poder político e, ao mesmo tempo, se aproximaram do conservadorismo. E o que é que elas querem com isso? É busca pura e simples de poder? Não. Elas querem, de fato, participar das políticas públicas. Como, por exemplo, impedir que o aborto seja flexibilizado. Com o que, aliás, eu concordo, essa movimentação pró-vida, eu já disse a você, foi correta. Esse é um movimento, mas simultaneamente você tem outro movimento muito interessante. É um movimento que se verificou quando as próprias, eu diria, lideranças políticas conservadoras, que não tinham ligação com as igrejas, perceberam que o discurso moral dá voto. Então, o que é que acontece? Com a queda do socialismo real, veja onde é que nós estamos, lá na década de 80. Parou de haver aquele grande fantasma do comunismo. Foi comedor de criancinhas. Comedor de criancinhas. Então, de fato, o socialismo real faliu como experiência histórica. Ora, para manter coesos os grupos mais conservadores, foi preciso eleger outro fantasma. Porque eu digo fantasma porque o socialismo já era um fantasma quando caiu em 1989. Já era o resto da experiência socialista. Foi preciso manter coeso. Então, qual é o fantasma mobilizado no Brasil? Não poderia ser mais o comunismo. Porque o Lula se elegeu e manteve no primeiro mandato a equipe econômica que herdou de Fernando Henrique Cardoso. Então, o liberal ou o neoliberal Fernando Henrique, ele deixou de herança para o Lula, né, toda a sua equipe econômica. Então, afirmar que o Lula é comunista num governo que deu muito dinheiro para empresários e banqueiros é só para quem está muito mal informado. Então, não foi mais possível mobilizar o fantasma do comunismo, da ameaça vermelha, que você só vê hoje na internet entre pessoas muito pouco informadas. Então, foi preciso colocar um outro fantasma para tornar coesas as pessoas. A ideologia de gênero cumpre esse papel. Isso é o que os norte-americanos chamam de moral panic. Ou pânico moral. O que é isso? Você mobiliza as pessoas a partir de um medo absurdo de alguma coisa. A ideologia de gênero é um conjunto de teorizações que pode muito menos do que as pessoas atribuem a ela. De fato, são teorizações muito amplas, algumas delas me parecem de muito bom senso quando defendem, por exemplo, o acesso a políticas públicas, outras me parecem difíceis de aceitar, mas elas não podem nem de longe aquilo que dizem que elas podem. Então, o que é que nós temos aí? Um pânico moral. Um pânico moral que se verifica quando você cumpre o script típico do pânico moral já estudado pela sociologia. Você elege um vilão e você elege as vítimas. Quem é o vilão da atual onda de pânico moral a respeito da ideologia de gênero? É o professor doutrinador. É o professor pervertido, que quer perverter os menores. E quem é a vítima nessa história de lobo mau e chapeuzinho vermelho? São as crianças, que se supõem que não viram nada na internet, que não assistem nada na televisão. Então você tem papéis muito forçados aí. É isso que eu acho que precisaria mudar. Nós precisaríamos de mais leitura, de mais esclarecimento, de mais embasamento nesse detalhe. E nessa linha nós estamos fugindo do foco, que seria a liberdade da pessoa. Sim, eu acho que a liberdade nunca foi total, nunca foi irrestrita, mas há coisas que nós precisamos colocar com muita clareza. Os católicos e os evangélicos haverão de entender que as pessoas têm direito de ser gay. Elas têm direito de ser lésbicas, elas têm direito de ser trans. E se elas têm direito, e se algumas crianças e jovens, elas apresentam essa tendência e vão constitucionalmente, garantido o direito, sentar-se com outras crianças, alguém tem que explicar. Aí entra a famosa teoria da subsidiariedade, que foi desenvolvida pelo cardeal Ratzinger, que depois viria a ser papa, e a teoria da subsidiariedade, que não é só dele, mas que é sobretudo dele, diz o seguinte: não, a família que educa. Meu filho, minhas regras. Evandro, nós estamos nessa homofobia e nessa transfobia porque se negou à escola um papel que era dela. A escola pode e deve ser bastante tutelada pela lei. A escola pode e deve fazer, de fato, aquilo que interessa dentro de parâmetros legais muito claramente definidos e sob fiscalização. Mas delegar a cada família vai dar no que deu. Nós temos homotransfobia matando as pessoas. É esse tipo de situação que é alimentada pelo pânico social da linguagem neutra, que nem é praticada. É esse tipo de situação que é alimentada quando você começa a alarmar as pessoas. Nós precisamos fazer cessar a morte, fazer cessar a agressão. O ódio. O ódio. Isso não é coisa de cristão. Isso não é coisa dos evangélicos, isso não é coisa do católico. Aí você vai me dizer, mas por que então que isso está? Porque há uma apropriação política, a gente ganhando em cima desse ódio, ganhando votos, literalmente, e mobilizando essas pessoas. Essa seria a questão. Nós precisaríamos de uma outra base. Eu diria, e é essa a conclusão do livro a que eu cheguei,
que não só na questão de gênero, é preciso revalorizar o Pacto de 1988. As constituições, as leis mais importantes de cada país são pactos, Evandro. Aquilo não é só um conjunto de normas, aquilo é um pacto de convivência. Aquele pacto de convivência está sendo roído por um ultraconservadorismo que está usando o espaço democrático para extinguir a democracia. Isso não pode acontecer. Isso, de fato, vai nos tornar pessoas muito perigosamente próximas daquilo que em algumas ciências sociais se chama de religião pública, que é uma espécie de Estado laico, mas em que de fato o que você tem é uma série de preceitos religiosos colocados de maneira, eu diria, subreptícia, de uma maneira muito declarada. A religião pública não é adequada ao Brasil. A gente já viu isso séculos atrás, no que isso resultou. Isso deu errado em todos os lugares do mundo. O ultraconservadorismo deu errado em todos os lugares do mundo. E o ultraprogressismo também. De fato, os extremos deram errado, mas eu chamo a atenção sua para o fato de que nós temos capacidade em Divinópolis de vencer isso. Eu vou te dar um exemplo. É de extraordinário bom senso o bispo de Divinópolis. Dom José Carlos. É uma pessoa de um bom senso absurdo. Não o conheço pessoalmente, não tive ainda a oportunidade. Naquele episódio do poliamor, manifestação clássica do pânico moral, ninguém falava em poliamor em Divinópolis até que uma pregação colocasse de fato. Esse é o grande problema do pânico moral. E é o grande problema do discurso moralista desde a Idade Média. Quando você realmente chama tanto a atenção das pessoas para alguma coisa, é você que está pregando isso. Isso foi muito claro para mim como educador. Nos dias seguintes àquela pregação sobre poliamor, muitos alunos vieram me dizer: professor, eu pesquisei. Porque ali sim se levantou a questão. Aí o bispo disse, numa nota muito interessante, ele fala: não, o assunto é de fato relevante para os católicos, mas ele precisa ser tratado com respeito, ele precisa ser tratado com calma, sem irreverência. É um homem muito equilibrado. Nós temos aqui sacerdotes equilibrados, pastores muito equilibrados. E eu me recuso terminantemente debater com pessoas que têm, por exemplo, dos religiosos uma imagem retrógrada. Eu me recuso a pensar que todos os católicos querem fogueiras medievais ardendo na praça do santuário para lá queimar os seus desafetos. E me recuso terminantemente a crer que os evangélicos são pessoas, como muitas vezes se diz, de uma maneira absolutamente injusta, de pouca leitura, de pouca compreensão, que não conseguem entender economia, política, sociedade, põe a culpa no demônio, e o demônio é culpado de tudo, e na verdade não se explica nada cientificamente. Isso não é os evangélicos. Esse retrato é injusto. Esse retrato é injusto, isso não é um retrato dos católicos e dos evangélicos. Isso não é justo com eles. A grande maioria das pessoas que eu conheço, que são religiosas, que têm como eu alguma crença religiosa, dá conta de conversar. Então onde é que está o problema? Ele não está na crença religiosa, ele está na exploração política da crença religiosa. Na busca de votos de maneira, eu diria, muito tosca, muito perigosa para a saúde da democracia. Tudo isso está no livro. Tudo isso está no livro e muito mais. O caso recente da vereadora trans de Belo Horizonte, que é a Duda Salaber, lá está. O caso do jogador de vôlei do Minas Tênis Clube, demitido do clube por homofobia, lá está. O caso da Câmara aqui de Divinópolis, o caso do poliamor, dos colégios da cidade, os casos de Ipatinga, os casos de Pará de Minas e de vários outros. Realmente foi como diziam os franceses, um tour de force. Eu fiz de fato uma turnê pelas minhas madrugadas, eu tenho muita insônia por causa de um problema de rinite. Nunca fumei, mas infelizmente nunca consumi. A única droga que eu consumia e consumi sempre chama-se jogo do Atlético, mas deixou de ser droga, então agora pode, então eu estou muito satisfeito, nunca tive nenhuma espécie de problema, sou avesso a qualquer coisa, mas tenho rinite, ela me tira o sono, e essas páginas que você viu, são 110 páginas, são de fato a minha tentativa de contribuir para isso de uma forma equilibrada. E eu espero que as pessoas leiam. Vamos aproveitar e repetir, professor, para quem quiser acessar, lembrando que hoje é um e-book, Sim. Ele pode ser baixado para você ler no celular, no computador, no tablet. Onde quiser, muito imprimir, fácil. Sim, pode ficar imprimir. À vontade, pode imprimir. Livremente, não tem nenhum direito autoral. Eu não reivindiquei nenhum direito autoral. E... Se um dia for impressa uma edição, e eu espero que ela o seja, em janeiro, com a Boutique do Livro, com quem eu já estou
em negociação, ela será também distribuída. Eu prefiro patrociná-la ou que alguém me ajude a patrociná-la para que ela possa efetivamente ser dada às pessoas. A missão a qual ela se propõe. A que ela se propõe. Eu não tenho nenhuma, eu não sou candidato a cargos eletivos, não tenho, eu sou candidato a seu amigo. Eu sou candidato a estar aqui, eu sou candidato, eu já estou há 10 anos em Divinópolis, Evandro. E eu queria aproveitar o finalzinho, os minutos que nós temos, professor Márcio Almeida Júnior, até para contar essa história. Quem é o Márcio Almeida, o professor, o educador, origem Oliveira, de uma das famílias mais tradicionais de Oliveira, sim, sem né? dúvida nenhuma. Márcio Almeida, pai, foi meu professor no curso de comunicação, um dos grandes nomes que eu tenho na minha formação acadêmica, foi a figura do seu pai. O Maurício, seu tio, tive a honra, o prazer de fazer N reportagem com eles, é o fundador do Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Isso, um dos mais tradicionais grupos de carnaval. Eu sou de uma família que tem industriais, que tem poetas, que tem médicos, plantadores de café, cozinheiros, tem todo tipo de gente dos dois lados. E de uma espécie muito interessante também de mistura. Minha mãe era fazendeira, meu pai é poeta, é jornalista, como você sabe, foi seu professor, e essa mistura de fato me deu um pouco de tudo. Eu disse no livro, ao me apresentar, que eu sou aquele cidadão que se preocupa tanto com a política quanto com os passarinhos, que senta na praça do santuário para ler jornal domingo de manhã e observa os passarinhos, e que gosta muito de Divinópolis. Eu estou aqui há 10 anos, tenho uma trajetória por várias emissoras de rádio, mas gosto mais de escrever. E uma trajetória como professor também. Eu tenho cursos, né, para alunos que vão fazer Enem, para alunos que vão fazer cursos preparatórios, eu tenho um trabalho com jornalistas, com advogados, com quem quer melhorar a sua capacidade. E também um trabalho docente na área do direito, na área de letras, escrevendo várias coisas. Eu escrevo muito sobre direitos humanos. E me interesso por isso há muito tempo e defendo há muito tempo essas questões relacionadas a direitos humanos. Há 10 anos, tendo perdido a minha mãe, fiquei um pouco decepcionado em Oliveira, embora meu pai lá esteja, seja meu grande amigo, está muito bem, graças a Deus. Eu vim para cá e aqui me estabeleci com meu filho e já estou aqui há 10 anos. Eu sou muito grato a Divinópolis. Eu me sinto cidadão, não tenho nenhuma cidadania honorária, mas eu sou muito grato a Divinópolis, eu me sinto filho de Divinópolis também. Com muito orgulho, filho daqui também. A cidade que me acolheu, de que eu gosto muito. Se puder, quero envelhecer aqui, né, gostaria muito de que isso acontecesse. Tive uma filha aqui, tem 3 anos, né, na verdade, e é uma alegria. Gosto muito daqui. Justamente por gostar é que eu me incomodei com o fanatismo. Justamente por gostar é que eu me incomodei com a desarmonia. Então, você entenda esse livro, entenda a minha tentativa de conversar a respeito, como uma forma de dar uma modestíssima, muito pequena, mas muito carinhosa contribuição a uma cidade da qual eu gosto muito. Eu gosto muito de Divinópolis. É uma cidade muito promissora. Numa outra ocasião nós vamos conversar, eu tenho ideias muito claras, eu passei muitos anos fazendo análises de políticas públicas. Eu tenho ideias muito claras sobre o potencial de Divinópolis, muito claras, tanto na economia quanto na cultura, tenho escrito também a respeito, me cerquei de um grupo, Evandro, de pessoas que são das universidades, de outras pessoas que estão compondo comigo um grupo para analisar políticas públicas em Divinópolis. Você falou uma coisa muito séria agora há pouco, você tem lei que não resulta em nada. Existe uma metodologia, ou várias, para avaliar o impacto do poder público. Eu juntei um monte de pessoas voluntárias, repito, não tenho partido, não sou filiado a ninguém, gostaria muito de que todas as administrações fossem muito bem sucedidas, de que toda a atividade legislativa fosse muito bem sucedida. Seria isso. Quem ganha é o povo. Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu sou avesso a fanatismos de todas as espécies e o que eu sei de Divinópolis é que se nós tivéssemos que ser fanáticos, que fôssemos fanáticos com Divinópolis, sem dúvida nenhuma. Só com o Guarani, mas isso é difícil também, né? Eu também sou torcedor do Guarani, ultimamente, assim, eu consigo juntar o Guarani e o Atlético, mas ultimamente eu ando preocupado, porque as notícias são muito difíceis. Está complicado. Está muito complicado. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui.